Capítulo 11 A sabedoria de Deus. Tu, ó Cristo, que foste tentado de todas as formas como nós somos, e permaneceste sem pecado, dá-nos forças para superar o desejo de sermos sábios e considerados sábios por outros tão ignorantes como nós mesmos. Deixamos nossa sabedoria de lado, juntamente com nossa tolice, e fugimos para Ti em busca da sabedoria e do poder de Deus. Amém. Neste breve estudo sobre a sabedoria divina, devemos começar pela fé em Deus, seguindo o padrão já habitual de não tentar entender para poder crer, mas sim de crer para poder entender. Assim, não buscaremos provas de que Deus é sábio. A mente incrédula não se convenceria com prova alguma, e o coração adorador não precisa de nenhuma evidência. Abre aspas. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, clamou o profeta Daniel, porque dele são a sabedoria e a força. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Fecha aspas. O homem que crê responde a isto e ao coro angelical dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Nunca lhe ocorre o pensamento de que Deus precisasse provar sua sabedoria ou seu poder. Não é suficiente que ele seja Deus? A declaração da teologia cristã de que Deus é sábio significa vastamente mais do que diz ou poderia dizer, empregando uma palavra relativamente fraca para expressar uma plenitude de significado incompreensível, capaz de despedaçá-la e esmagá-la sob o peso do conceito que tenta abarcar. Sua compreensão é infinita, diz o salmista. A teologia tenta aqui exprimir nada menos do que a infinitude. Como a palavra infinito descreve algo único, ela não pode ser qualificada. Não dizemos mais infinito ou muito infinito. Permanecemos em silêncio perante a infinitude. Há uma sabedoria secundária que Deus concede em certa medida, a medida necessária, às suas criaturas para seu próprio bem. Mas a sabedoria de qualquer criatura ou de todas as criaturas comparada à ilimitada sabedoria de Deus é pateticamente pequena. Por esse motivo, o apóstolo acertadamente se refere a Deus como o único sábio. Ou seja, Deus é sábio por si próprio, e toda a brilhante sabedoria de homens e anjos não passa de um reflexo da refulgência eterna que flui do trono da majestade nos céus. A ideia de Deus como alguém infinitamente sábio está na raiz de toda a verdade. Essa crença é um pré-requisito para a solidez de todas as outras crenças sobre Deus. Como seu ser não depende de criaturas, nossa opinião a seu respeito não o afeta, mas nossa sanidade moral exige que atribuamos ao Criador e sustentador do universo uma sabedoria inteiramente perfeita. Recusar fazê-lo é trair a própria essência que nos difere dos animais. Nas Sagradas Escrituras, a sabedoria em referência a Deus e aos bons homens sempre carrega forte conotação moral. É um conceito de bondade, amor e bem. Sabedoria constituída de mera sagacidade é frequentemente atribuída a homens maus, pois é traiçoeira e falsa. Esses dois tipos de sabedoria estão eternamente em conflito. Na verdade, quando vista das alturas do Sinai ou do Calvário, percebe-se que toda a história do mundo não passa de uma luta entre a sabedoria de Deus
e a astúcia de Satanás e dos homens caídos. O resultado deste conflito jamais esteve em dúvida. O imperfeito finalmente cairá diante do perfeito. Deus nos advertiu de que irá confrontar o sagaz em sua sagacidade e anulará o entendimento do sábio. Sabedoria, dentre outras coisas, é a capacidade de engendrar fins perfeitos e de colocá-los em prática por meios perfeitos. Ela enxerga o objetivo desde o início, para que não haja necessidade de adivinhar ou conjecturar. A sabedoria tudo vê com foco perfeito, cada coisa em relação ao todo, e desta forma é capaz de trabalhar com vista aos alvos predeterminados com absoluta precisão. Deus tudo faz com perfeita sabedoria, em primeiro lugar para a sua glória e em segundo lugar para o bem maior do maior número de pessoas e pelo tempo mais longo. E todos os seus atos são tão puros quanto sábios, e tão bons quanto sábios e puros. Seus atos não somente não poderiam ser mais bem executados, não é sequer possível conceber uma forma melhor de executá-los. Um Deus infinitamente sábio deve operar de forma que criaturas finitas sejam incapazes de melhorar as obras divinas. Ó Deus, que multiplicidade há em tuas obras! Em sabedoria fizeste todas elas. A terra está repleta das tuas riquezas. Sem a criação, a sabedoria de Deus permaneceria eternamente recolhida no abismo ilimitado da natureza divina. Deus trouxe suas criaturas à existência para que pudesse regozijar-se nelas e elas nele. Abre aspas. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Fecha aspas. Através dos séculos, muitos têm se declarado incapazes de crer na sabedoria básica de um mundo onde tanta coisa parece estar errada. Voltaire, em seu Cândido, apresenta um otimista determinado que chama de Dr. Pangloss, e em sua boca coloca todos os argumentos da filosofia do melhor de todos os mundos possíveis. E é claro que o cínico francês se divertiu imensamente ao colocar o velho professor em situações que tornavam sua filosofia ridícula. Mas o ponto de vista cristão a respeito da vida é vastamente mais realista do que o do Dr. Pangloss e sua razão suficiente. É que este não é no momento o melhor dos mundos possíveis, mas sim um mundo que jaz à sombra de uma enorme calamidade, a queda do homem. Os escritores inspirados insistem que toda a criação geme e sofre sob um imenso choque da queda. Eles não tentam fornecer razões suficientes, afirmam que a criatura está sujeita à vaidade não por vontade própria, mas que a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Não há qualquer tentativa de justificar o tratamento dispensado por Deus aos homens, apenas a constatação de um fato. O ser de Deus é sua própria defesa. Mas há esperança entre todas as nossas lágrimas. Quando chegar a hora do triunfo de Cristo, o mundo sofredor será trazido à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Para os homens da nova criação, a era de ouro não está no passado, mas no futuro. E quando for introduzida, um universo maravilhado verá que Deus verdadeiramente abundou em toda sabedoria e prudência para conosco. Neste meio tempo, depositamos nossas esperanças no único Deus sábio, nosso Salvador, e esperamos com paciência o lento desenvolvimento de seus propósitos benignos. Apesar das lágrimas, da dor e da morte, cremos que o Deus que nos fez a todos é infinitamente sábio e bom. Assim como Abraão jamais deixou de crer nas promessas de Deus,
mas permaneceu forte na fé, dando glórias ao Altíssimo, completamente convencido de que aquilo que ele prometera ele seria capaz de cumprir. Assim, baseamos nossa esperança unicamente em Deus e esperamos contra todas as expectativas até que venha o dia. Descansamos naquilo que Deus é. Creio que nisto consiste a verdadeira fé. Qualquer fé que necessite do apoio dos sentidos não é fé verdadeira. Abre aspas. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Fecha aspas. O testemunho da fé é que, independentemente de como as coisas se pareçam neste mundo caído, todos os atos de Deus vêm da perfeita sabedoria. A encarnação do Filho Eterno em homem foi um dos poderosos feitos de Deus, e podemos estar certos de que este maravilhoso feito foi executado com a perfeição que somente é possível ao infinito. Abre aspas. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Fecha aspas. A expiação foi igualmente alcançada com a mesma habilidade impecável que é a marca de todos os atos de Deus. Por menos que a compreendamos, sabemos que a obra expiatória de Cristo reconciliou perfeitamente Deus e os homens e abriu o reino dos céus a todos os que creem. Não nos cabe explicar e sim proclamar. Chego mesmo a imaginar se Deus poderia fazer-nos entender tudo o que aconteceu na cruz. De acordo com o apóstolo Pedro, nem sequer os anjos sabem, por mais que desejem ardentemente debruçar-se sobre tais coisas. A operação do Evangelho, o novo nascimento, a vinda do Espírito Divino para dentro da natureza humana, a derrota definitiva do mal e o estabelecimento final do reino de justiça de Cristo. Tudo isso flui da infinita plenitude da sabedoria de Deus. Os olhos mais aguçados do mais santo espectador na companhia abençoada dos céus não são capazes de detectar uma falha sequer nos caminhos que Deus empregou para produzir tais resultados. Nem a sabedoria conjunta de todos os serafins e querubins seria capaz de sugerir uma melhoria nos procedimentos divinos. Abre aspas. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Fecha aspas. É de vital importância que a verdade da infinita sabedoria de Deus seja um fundamento de nosso credo, mas não é o suficiente. Precisamos, por meio do exercício da fé e da adoração, trazê-la para dentro de nossa experiência prática do dia a dia. Crer ativamente que nosso Pai Celestial constantemente coloca ao nosso redor circunstâncias providenciais que cooperam para o nosso bem presente e para nosso bem-estar eterno, traz uma verdadeira bênção para a alma. A maioria de nós passa a vida orando um pouco, planejando um pouco, lutando por posições, esperando sem jamais ter certeza de nada e secretamente sempre com medo de errar o caminho. Este é um trágico desperdício da verdade e jamais dá descanso ao coração. Existe uma maneira melhor. Trata-se de repudiar nossa própria sabedoria e substituí-la pela infinita sabedoria de Deus. Nossa insistência em querer ver o que está à frente é perfeitamente natural, mas é também um obstáculo ao progresso espiritual. Deus assumiu inteira responsabilidade por nossa felicidade eterna e está a postos para tomar as rédeas de nossa vida assim que nos voltarmos a Ele em fé. Esta é sua promessa, abre aspas, e guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei caminhar por veredas que não têm conhecido.
tornarei as trevas em luz perante eles, e aplanados os caminhos escabrosos. Estas coisas lhes farei e não os desampararei. Fecha aspas. Permite que ele o guie de olhos vendados. O amor não precisa saber. Filhos guiados pelo Pai não perguntam aonde vão, ainda que o caminho seja desconhecido, através de pântanos e montanhas solitárias. Gerhard Tersteegen. Deus nos encoraja constantemente a confiar nele em meio à escuridão. Abre aspas. Eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. É alentador descobrir que tantos dos poderosos feitos de Deus ocorreram em segredo, longe dos olhos dos homens e dos anjos. Quando Deus criou os céus e a terra, a escuridão encobria a face do abismo. Quando o Filho Eterno se fez carne, ele foi carregado no ventre da doce Virgem por algum tempo. Quando morreu para dar a vida ao mundo, foi na escuridão sem que o fim fosse visto por ninguém. Quando se levantou dentre os mortos, foi no romper da madrugada. Ninguém o viu levantar-se. É como se Deus estivesse dizendo: o que eu sou é tudo o que importa para ti, pois aí está tua esperança e tua paz. Eu farei aquilo que farei e meus feitos virão finalmente à luz, mas como eu faço é meu segredo. Confia em mim e não temas. Com a bondade de Deus a desejar nosso mais elevado bem, a sabedoria de Deus a planejá-lo e o poder de Deus para atingi-lo, o que mais nos falta? Somos certamente as mais favorecidas de todas as criaturas. Abre aspas. Em todos os grandes desígnios de nosso Criador, brilham a onipotência e a sabedoria. Suas obras, através de todas as maravilhas, declaram a glória de seu nome. Fecha aspas. Thomas Blacklock.